Olá pessoal, boa noite. Gabriel França aqui mais uma vez. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Estamos aqui iniciando mais uma live. Já virou uma rotina, né? Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem aqui a nossa live no Condutor Legal. E sempre com um convidado especial. E não é diferente hoje, né? Na última semana a gente teve o nosso ilustre convidado Walter Ferreira, inclusive está online aí com a gente. Faço questão aqui de mandar um abraço, Walter. É prazer ter aqui você conosco. Obrigado, né? A nossa live da última semana foi excelente. Inclusive a gente teve que estender, né? Um segundo tempo, que foi a última terça-feira, onde a gente pôde falar bastante aí do assunto relacionado aos motoboys, motofrete, mototáxi. E hoje, né, a gente vai receber também um convidado muito especial, meu amigo Eduardo Cadori. Cadori é um profissional espetacular, especialista em direito de trânsito, é psicólogo, também especializado na parte de psicologia de trânsito, é diretor de CFC, enfim, tem uma vasta experiência, né, em relação ao direito de trânsito. É um profissional que eu admiro muito, a gente está sempre em contato. E já quero aqui agradecer ao Cadori, né, a gentileza de participar com a gente, prontamente esteve à disposição para a gente conversar aqui. Bom, pessoal, mais uma vez quero agradecer o pessoal que está online aí, Coronel Rodeli, Lívia, o Walter, como eu já disse aqui, Eduardo. Prazer, pessoal, receber vocês aqui. Lucas, beleza? Galera, então a gente já vai começar, o Cadori está online, já vou colocar ele aqui. Só queria reiterar, né, alguns temas que a gente vai falar aqui, porque algum desses temas pode ser um tema que você saiba que um amigo, algum colega seu tem um interesse. Então, o Eduardo Cadori vai falar sobre suspensão e cassação do direito de dirigir, a diferença dessas duas penalidades, né, o que uma de fato é e o que a outra de fato é. Muitas pessoas acabam confundindo, né? E uma coisa, obviamente, é diferente da outra. Então, a gente vai tratar um pouco desse tema. A gente vai falar também em relação à cassação, especificamente. Caso a pessoa seja cassada, será que ela tem que voltar tudo do início para tirar novamente a sua CNH? Na verdade, para recuperar a sua CNH? Então, Cadori vai falar disso. Então, talvez você possa conhecer alguém que tenha esse problema, então é interessante que essa pessoa ouça, né? A gente vai falar também, né, sobre a importância das infrações de trânsito serem reconhecidas dentro do prazo legal, ou seja, qual é a diferença, né, que faz com que um condutor que cometa uma infração de trânsito e saiba dentro do prazo legal, qual é a diferença que isso tem, né, em relação ao recurso, né? Qual é as chances, né, que isso pode ocasionar, por exemplo, para que ele consiga, né, ir até a segunda instância, né, respeitando os prazos, e que isso de alguma forma possa ser favorável a ele. Cadora vai falar um pouco disso, se tem efeito suspensivo, se não tem, se a infração fica suspensa ou não. Então são alguns dos temas, né, que a gente vai falar aqui nessa live. Mas vamos ao que interessa. Vou colocar aqui o Cadori para começar o nosso bate-papo. Para mandar um abraço Josimar Amaral, mestre Josimar. Um abraço, Josimar. Uma honra, né, ter você aqui conosco. Já também foi um convidado especial nosso aqui, né? A nossa primeira live teve a presença aí do Josimar. Fica aí o nosso abraço para o mestre Josimar. Cadori, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite. Prazer ter você aqui. Seja bem-vindo aí a Condutor Legal, ao nosso Instagram, meu amigo. Muito obrigado, Gabriel. É uma satisfação poder estar trocando ideias aí agora tão distantes, mas ao mesmo tempo poder aproximar-se das pessoas que também estão interessadas no assunto. Perfeito, Cadore. Como eu disse aqui, já só ratificando, uma honra, né, para mim ter você aqui na live conosco. Como eu já disse, você é um profissional, né, que eu admiro bastante. Você é uma referência no direito nacional, né? Quem atua no direito de trânsito sabe e reconhece Eduardo Cadori como uma referência, né? Eu acompanho muito o seu trabalho, seus artigos, então a oportunidade hoje da gente aqui compartilhar conhecimento, aprender, né, ainda mais com você.
Fazendo uma rápida lembrança, né, eu tive a honra de conhecer você pessoalmente lá em Gramado, né, no Encontro Nacional de Direitos de Criança, onde a gente teve a oportunidade, né, de estar junto lá naquele evento. Então, foi onde a gente pôde, né, aproximar e trocar mais ideias e falar, né, sobre o direito do trânsito. Depois, né, um ano depois de Gramado, a gente teve outra oportunidade em Florianópolis, né, de estar lá no evento. Então, quero aqui dizer para ti que sempre é bom a gente bater papo e eu sempre aprendo bastante. E hoje vai ser uma oportunidade de a gente tirar alguns mitos, né? E os condutores, os motoristas profissionais acabam falando e acabam confundindo um pouco. Então, nada melhor do que ter você, um especialista da área, para falar desses temas conosco. Bom, Cadore, antes da gente ir para o primeiro assunto, queria que você falasse um pouco, né, da tua experiência, da tua atuação. Hoje eu falei até que você é de Porto Alegre, mas eu cometi um equívoco. Na verdade, você não é de Porto Alegre, é do Rio Grande do Sul, né, mas de uma outra cidade. Então, por favor, se apresente aí para os nossos amigos que, por algum motivo, ainda não te conheçam, mas que tenho certeza que quem ficar para ouvir a nossa live vai aprender bastante contigo, meu amigo. Valeu, obrigado. Como tu falou, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de São Luís Gonzaga, cidade interior aqui, região das Missões. Mas na volta e meia a gente está participando dos cursos em Porto Alegre também, né, Gramado, enfim. A minha trajetória ela vai iniciar na área do trânsito em 2011, quando eu me torno instrutor de trânsito, né, o CFC Cadore aqui, que é o CFC familiar, deu a oportunidade de entrar como instrutor teórico, né, e assim eu permaneço até hoje, né, e ao longo desses 9 anos aí, praticamente, fui buscando outras áreas dentro do contexto do trânsito, né, a parte de gestão de trânsito, a parte de segurança no trânsito em si, né, então a formação nessa área, mais recentemente o direito de trânsito, já de uns anos para cá, né, então a gente está sempre circulando, sempre na pretensão de aprender com os professores, com os colegas, né? Ninguém sabe tudo e a gente, cada vez que estuda mais, fica com mais dúvidas ainda, né? Então, acho que esse é um caminho. Não, eu me considero ainda bastante novo dentro da área do trânsito. Eu fiz a graduação em psicologia primeiro, com também a pretensão de me tornar psicólogo perito, mas acabou surgindo a oportunidade de ir para a sala de aula, né? Na época era bastante escasso a possibilidade de pessoas interessadas em fazer o curso de instrutor para ser instrutor teórico. Então, né, houve essa oportunidade e eu acabei me apaixonando, né, pelo tema. E hoje a gente vai caminhando aí por essa área. Mobilidade é um assunto que eu tenho lido um pouco mais, né, agora também. Enfim, então acho que essa é a nossa linha, né? Apesar de eu ter a formação em Direito de Trânsito como especialista, eu não sou advogado ainda, tá? Deixar bem claro, né? Circula aí, tem vários, vi aqui a professora Roxane aqui, né? Então a gente vai sempre num papel de aprendiz sempre. Sim, quero aproveitar então, mandar uma boa noite para a doutora Roxane, uma honra, né, tê-la aqui na nossa live, uma referência do direito de trânsito, também uma atuação nacional, né, uma honra. A doutora Roxane, né, que foi uma das palestrantes lá em Gramado, né, naquele evento que a gente participou. Enfim, doutora Roxane, fica aqui o nosso abraço, nossa consideração, uma honra tê-la aqui. Bom, Cadore, sem mais delongas, e indo ao que interessa, que o nosso pessoal está aí conosco, né, quer ouvir de fato, né, conteúdo, e é para isso que a gente está aqui. Bom, chegam muitas dúvidas para a gente, né, no Instagram da Condutor Legal, no Facebook, o pessoal encaminha algumas mensagens para a gente sobre essa questão da diferença de suspensão e cassação do direito de dirigir. É muito comum, né, entre os motoristas, né, talvez isso possa ter acontecido também aí no Rio Grande do Sul, o pessoal chega, né, para conversar contigo e diz, olha, eu tive minha CNH cassada. Ou cassada, Detran cassou minha CNH. E aí, quando você começa a conversar, você pede a notificação, né? Pergunta se chegou alguma carta, qual é a forma que a pessoa tomou ciência disso. A gente acaba descobrindo que a pessoa não estava cassada, mas sim suspensa, né? Então, é interessante, né, a gente falar disso e colocar um pouco da diferença, né, dessas duas penalidades. O que você pode falar acerca disso e contribuir a respeito desse tema, Cadore? A diferença entre suspensão e cassação
É a mesma coisa? Não é? Tem diferença? Uma é mais grave que a outra? O que você pode falar para a gente acerca disso, Caduado? Pois é, tu sabe que é muito comum as pessoas misturarem, né, fazer uma confusão entre as duas penalidades, até porque em boa parte do país, e aqui falando especificamente no Rio Grande do Sul, a aplicação da penalidade de cassação foi muito tardia. Então, as pessoas estavam um pouco mais acostumadas com a suspensão de dirigir apenas do que ver pessoas com habilitação cassada. Então, era comum o condutor que tinha habilitação suspensa, às vezes por um mês apenas, somatório de pontos na época, né, antes da mudança na legislação, ele ficava apenas um mês com a carteira suspensa. E ele dizia, né, eu perdi a carteira, me cassaram minha carteira. Né? Então, quando a cassação ela começou a ser aplicada, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente começou a ver isso mais aí por volta de 2013, 14, né, as pessoas foram pegas de surpresa, assim, no sentido de que elas não estavam preparadas em termos de percepção sobre essa penalidade. Né? E aí é natural que, como falou, a gente tenha essa confusão, até às vezes dentro do próprio Sistema Nacional de Trânsito, né, com um pouco de dificuldade. Mas são penalidades bastante distintas, né? O Código de Trânsito brasileiro, ele traz um rol de penalidades lá no artigo 256, em que ele vai elencar como duas dessas possibilidades a suspensão do direito de dirigir, né? Esse é o termo, e a cassação da habilitação, né? A ideia, basicamente, de diferenciar ambas, assim, é que, claro, a suspensão de direito de dirigir, o nome já diz, ela suspende por um período, né? A ideia não é retirar a habilitação da pessoa de maneira definitiva. Acho que a palavra principal que diferencia é isso, né? A suspensão, no caso, é temporária, então a pessoa fica com um tempo pré-fixado, sem precisar, sem poder dirigir, e aí tendo que fazer um processo de reciclagem, enquanto na cassação existe realmente a perda definitiva, né, desse documento. É claro que quando se fala em perda definitiva, ele não pode pensar que é uma perda perpétua ou que a pessoa teve a carteira cassada, né, nunca mais vai poder dirigir. Até, inclusive, essa semana, discuti um pouco sobre isso no Facebook, debatia, né, com comentários, porque havia pessoas com a ideia de que haveria possibilidade, se a pessoa fosse muito infrator, de perder a carteira para sempre. Isso não é possível, não há previsão para isso. Então, a suspensão, eu fico um período, né, pode variar de 2 a 8 meses, se for uma infração que esteja prevista a penalidade, né, que em alguns estados o pessoal apelidou de infrações mandatórias, né, acho que aí no Rio de Janeiro é bem comum o pessoal falar assim, né, as infrações mandatórias, ou por ponto somatório de pontos, né, e nós teremos um prazo hoje previsto de 6 meses, pelo menos, né. Então, é um período pré-fixado. A pessoa ela não fica inabilitada no sentido de que ela perdeu o seu processo ou que ela vai ter que se submeter a um procedimento de reabilitação. Não, com a suspensão eu apenas cumpro esse prazo e, inclusive, durante o próprio prazo eu posso realizar o curso de reciclagem, que é uma das exigências como um acessório da penalidade para poder colocar minha situação da CNH novamente no normal. Enquanto que a cassação, eu tenho realmente a determinação de perda da minha habilitação, né? E aí eu vou poder me submeter a um procedimento para reaver esse documento somente após 2 anos de estar cassado, né? A gente tem, é uma discussão um pouco mais teórica, assim, né? Mas a gente costuma levantar esse ponto, né? O prazo de cassação, na verdade, e essa é uma linha que eu costumo seguir nas aulas quando eu ministro, na verdade não tem um prazo de cassação, né? A habilitação foi cassada, está cassada, né? Eu perdi aquele meu registro, né? O que acaba acontecendo é que a legislação, né, e o parágrafo 2º do artigo 263 do Código de Trânsito, ele vai determinar que, passado 2 anos desde a aplicação da cassação, aí eu vou poder participar de um outro procedimento chamado reabilitação, né? Então, ficou popular de se dizer que a cassação tem um prazo de 2 anos, né? Mas, na verdade, ela não tem prazo. Eu posso ser cassado e simplesmente, né, não me reabilitar se não quiser. Então, só que, claro, eu vou ter que esperar 2 anos. O cidadão, para ele, dá na mesma. Mas falar que ele tem que esperar 2 anos, mas, tecnicamente, né, a gente não vejo como correto chamar
falar que a cassação existe um prazo de penalidade, né? Perfeito. Bom, pessoal, como vocês viram aí, né, o Cadore é um especialista, muito técnico, passou para a gente os artigos, enfim, a base, né, do que de fato é uma suspensão e do que é uma cassação. Então, que fique claro, né, uma coisa diferente da outra, e como muito bem colocou o Cadore, né, tem uma disparidade em relação aos prazos, né, na verdade, como o Cadore colocou, a cassação, né, você acaba ficando 2 anos, né, sem poder dirigir, para então poder fazer um procedimento de reabilitação. Cadore, pegando um gancho nessa questão de suspensão e cassação, outra coisa também que me ocorre muito aqui no Rio de Janeiro, e como você sabe, né, a gente costuma fazer vários cursos também ao redor do país, então a gente acaba ouvindo também isso em outras regiões, né, São Paulo, enfim, Nordeste. Ano passado, tive a oportunidade também de ir em Manaus, e também isso acontece muito lá. Quando chega a carta, né, de instauração ali da portaria, né, de suspensão de dirigir, o pessoal acha que naquele momento ela já está proibida de dirigir, né, como se já houvesse o bloqueio. Mas, na verdade, a pessoa ainda está sendo notificada, né, a instauração do processo. Então, ou seja, a pessoa tem ali um prazo pré-determinado para apresentar a sua defesa, né, contra aquele processo que foi instaurado. Caso seja indeferido, né, tem ali ainda a primeira instância, depois ainda tem o direito à segunda instância. Então, assim, nem sempre, né, quando a pessoa recebe a carta, quer dizer que ela está impedida de dirigir, né? Tanto na questão da suspensão quanto na cassação. Existe ampla defesa e o contraditório, não é isso? Perfeitamente. Apesar de serem 2 penalidades, tanto a suspensão quanto a cassação, que geram, né, produzem um efeito muito mais nocivo para o condutor, né, o sentimento que ele tem é um sentimento mais negativo nesse sentido, né, de não poder legalmente conduzir. Muitos realmente confundem, né, ou imaginam que, especialmente quando a pessoa já recorreu, né, já apresentou defesas do processo da multa, né, do caso que gerou a suspensão ou a cassação, né, a pessoa às vezes entende que ela não, assim que ela recebe a notificação da instauração do processo, tanto de um quanto do outro, suspensão ou cassação, ela muitas vezes imagina que já não tem mais o que ser feito, né. É claro que, como suspensão e a cassação são 2 penalidades que devem ser aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito, né, o órgão executivo estadual, que em boa parte do Brasil a gente chama de DETRANS, ele que vai aplicar a autoridade desse órgão. É natural que muitas vezes ela não vá avaliar, né, não vá julgar elementos presentes na questão da multa, né. Então, o cidadão que quer fazer uso do seu direito à ampla defesa, quer contestar, quer questionar a ação, é importante que ele ingresse e utilize todas as etapas, né, inclusive as etapas da própria multa. E o que a gente vê muito é as pessoas né, já habilitadas, enfim, que passaram por um processo de habilitação, elas cometeram infração de trânsito e não saberem que aquela infração de trânsito suspende a sua carteira, né? E aí ela muitas vezes, né, acaba pagando a multa, e enfim, às vezes até está irregular a autuação mesmo, mas ela pensa, deixa. E aí quando vê, surge a suspensão. E aí ela quer questionar a multa e tal. Às vezes, especialmente no processo administrativo, é muito complicado a gente lograr isso, a não ser que seja um erro muito grosseiro, né? E ainda assim, às vezes, o Detran diz, não é conosco isso, né? E tem que pedir um pedido de revisão ou partir para o judicial mesmo, né? Tá, Cadore, perfeito. Bom, pessoal, como vocês, né, estão ouvindo aí o Cadore comentar, é muito importante, né, que a gente, como condutor, como proprietário de veículo, esteja atento, né, às infrações de trânsito, né? Nem sempre as infrações acabam chegando, né, corretamente à nossa casa. Então, é muito importante que a gente esteja atento para que a gente possa antever esses problemas ou então identificar tempo hábil de apresentar uma defesa prévia ou um recurso de multa ou no processo administrativo, né? Como o Cadore ressaltou, há a possibilidade, sim, de contestação, né, obviamente, né, pela ampla defesa contraditória, e isso traz um benefício, enquanto o recurso ou a defesa estiver em andamento, não há ali na CNH ou então no veículo nenhum tipo de restrição, né, Cadore? Não sei como é que funciona
aí no seu estado, né, que às vezes algum outro DETRAN tem algum problema a respeito de efeito suspensivo, mas normalmente, né, o recurso, a defesa sendo apresentada dentro do prazo legal, né, há a possibilidade, né, se não julgado em até 30 dias, da concessão do efeito suspensivo. Isso também vale, né, obviamente, para os casos de suspensão e de cassação. É que chega a carta para as pessoas, né, às vezes elas acabam achando que já perdi. Mas não é bem por aí, né? É importante as pessoas entenderem, né, de utilizar esse artifício que é a defesa, que é, né, o recurso, né, Cadore? O que você acha sobre isso? Perfeito, perfeito. Existe uma discussão, né? Até esses dias eu estava recebendo aqueles lembretes, né, do Facebook de postagens antigas, né? Que a gente, às vezes, é legal de ver, mas às vezes também não é tão legal, né? E aí eu vi uma postagem lá no primeiro ano que eu parti para o Facebook, acho que foi 2012, então eu estava entrando na área de trânsito e tal, e eu vi a postagem, né? Eu vi a postagem... Oi? Celso, né? Celso mais um especialista aí enfim, do primeiro escalão aí, né, da prateleira de cima, como eu costumo dizer. Celso, um abraço, uma honra, né, tê-lo aqui conosco, né, Cadore? Pra gente, né, muito especial aí a presença do Celso. Desculpa, Cadore, acabei de cortar. Quem que não... Qualquer pessoa que trabalhou minimamente como instrutor, né, conhece aí o Celso e o trabalho que ele já realizou e continua realizando hoje, né? Então, essa questão da suspensão e da cassação, né? Eu lembro que aí nessa postagem que eu fiz, eu questionava, né? Por que a pessoa, né, muitas vezes, tendo cometido a conduta, né, ela vai lá e recorre igual? Eu sempre tive uma visão também, né, no começo da minha trajetória no trânsito, antes de adentrar mais a fundo e ir para o lado do direito do trânsito também, né, das discussões que a gente consegue fazer a partir daí, a ideia de que né, as pessoas não deveriam recorrer se elas não têm, se ela sabe que cometeu a conduta. Então, o condutor foi autuado por embriaguez, artigo 65. Ele não, eu tinha essa ideia, ele não deve recorrer porque, afinal, ele sabe que bebeu, né? E essa lógica, que é uma lógica bem mais moral, né, nesse sentido de dizer, não, se a pessoa fez algo de errado, ela tem que ser punida e pronto, acabou. Na verdade, não é, obviamente, uma questão democrática. A sociedade democrática em direito, ela vai precisar, sempre que a gente tenha essa possibilidade da defesa, né? E aí existe, até hoje, a gente encontra pessoas dizendo assim, mas o cara vai recorrer, sabe que fez errado, então é só para protelatório, né? Só para ganhar tempo, é só para encher lá a caixa de correio do órgão, né? Mas as nossas garantias, elas são indisponíveis, né? As garantias fundamentais da profissão, elas são, em regra, indisponíveis. Eu posso até optar por não recorrer, claro, eu sou obrigado a recorrer. Porém, eu tenho esse mecanismo garantido pela Constituição, né? Se os órgãos de trânsito, né, alguns ou todos, ou a maioria, enfim, eles têm muita dificuldade de julgar, demoram meses, anos para julgar uma defesa, um recurso, isso não é um problema do cidadão, né? Então, se o cidadão ele faz uma defesa, por mais que ele saiba que ele cometeu a infração, mas ele, por algum motivo, ele identificou algo que ele quer questionar, mesmo que, tecnicamente, às vezes ele não vá, nem sabia que aquilo não tinha como questionar, ele vai lá, apresenta da mesma forma a defesa, e ele tem o direito de fazer isso, né? Não é demérito interpor defesa e recursos se a pessoa quiser, né? Claro que, se o procedimento estiver correto, se o processo correu de acordo com a lei, o êxito dela, é óbvio, não vai ocorrer, né? Mas, ainda assim, a participação dela nesse processo tem que ser garantida, né? E aí, eu fazendo contraponto, né, passado quase 8 anos, né, eu ainda vejo pessoas discutindo isso, né, claro, e aí, como a gente já está mais, conhece os princípios do direito, as questões constitucionais, a gente vai entendendo mais por que a gente tem que lutar cada vez mais por esse direito. Eu, fazendo o gancho, eu vi, já fazem alguns meses, até confesso que eu não sei como é que anda, mas havia um projeto de lei, né, para retirar
a segunda instância recursal do processo administrativo de trânsito, né? Não só de trânsito, acho que de todos, né? Então, não teríamos mais CETRAN ou CONTRAN ou colegiado de Jari para julgar a segunda instância. Então, nós teríamos apenas a defesa prévia e o recurso a Jari, né? E aí cegaria o processo. Essa era a proposta na época, né? Eu vejo isso, obviamente, não com bons olhos, porque muitas vezes é justamente na última instância, né, diante de um colegiado mais técnico, em tese, né, que normalmente não é qualquer pessoa que compõe um Conselho Estadual de Trânsito, né, ainda assim é uma ferramenta, muitas vezes, que vai dar conta de todo um sistema que às vezes está apresentando falhas, né? Então, daqui a pouco eu fiz a defesa para a autoridade de trânsito do meu município, mostrei lá uma sinalização deficiente, né? De acordo com o artigo 90 do Código de Trânsito, não posso ser punido se tem uma sinalização errada, mesmo que eu faça uma conduta que quem olha de longe diga que está errada, porém a sinalização não está clara, não está correta, enfim. Aí muitas vezes nem o município acolhe isso, né? Às vezes a Jari do município, que é de pessoas dentro do município, pessoas que têm vínculos, né, obviamente com a autoridade de trânsito, que não quer daqui a pouco se indispor com a autoridade ou com o prefeito, né, continuam, validam o ato novamente, e às vezes você vai conseguir invalidar esse ato, que é inválido por si só, já de pronto, porque a sinalização está deficiente, lá na última instância, né, lá no Conselho Estadual de Trânsito, que em regra não tem nenhum vínculo com o município, né? E isso a gente vê então como que é importante defender essa possibilidade, né? Ninguém é obrigado a recorrer nem a fazer nada nesse sentido, mas é uma garantia que tem que estar presente sempre. Concordo plenamente contigo. O papel que é desempenhado pelo Conselho Estadual de Trânsito, pelo Conselho Nacional de Trânsito, é fundamental, né, na reavaliação daqueles julgamentos que foram feitos pela Jari, né, em alguns locais. Concordo plenamente, estou totalmente contra esse projeto de lei, né? A gente, como especialista, né, do segmento, sabe da importância, né, dessa reavaliação, né? Cadore, passando adiante, né, a respeito ainda da cassação do direito de dirigir, um tema que foi até o que a gente anunciou que iria abordar, e eu gostaria que você, né, pudesse falar um pouco sobre isso. Vi até um artigo seu no portal do Trânsito sobre isso, né? Você é um colunista, né? Sempre manda lá os artigos, toda semana você tem sempre lá, conteúdos, né, de relevância para todo mundo. Até faço aqui, né? Deixo aqui uma dica para o pessoal. Toda quinta-feira, né, Cadora, que tem uma live do portal do Trânsito, é isso? Isso, o portal do Trânsito ele faz, né, justamente com participação do Celso aí, né, e a Mariana, eles fazem sempre às 2h30 da tarde essa live, né, e eu, entre tantos outros que estão atuando na área do trânsito, contribuímos ajudando, auxiliando a responder algumas perguntas que os internautas enviam, né, para o site durante a semana. Geralmente o Celso, na quarta-feira, ali, em dia antes, ele nos envia, né, e aí quem está disponível, quem consegue responder, e muitas vezes gera até debates entre os especialistas, nós auxiliamos, né, e ele faz a leitura depois lá ao vivo, né, então é uma ferramenta que auxilia muito o cidadão e, ao mesmo tempo, também ajuda a gente a ser conhecido, né? A ser reconhecido na nossa atuação também. Então, pessoal, fica a dica aí, né? Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, como disse o Cadore, eu vejo sempre, acompanho o Cadore, está sempre lá respondendo os questionamentos. Então, foi onde eu vi um dos artigos do Cadore falando a respeito da cassação do CNH, do que é uma dúvida, né, da grande maioria dos condutores. Existe, Cadore, um mito, né, de que quando a CNH é cassada, o condutor tem que voltar tudo de novo, do absoluto zero. Então, sendo, né, um pouco redundante, mas eu quero fazer essa pergunta para você. Né, na sua visão, né, como técnico, como especialista, um condutor que é cassado, né, que tem a sua CNH cassada, ele deve iniciar do início, ele deve começar de novo do absoluto zero para conseguir novamente a sua CNH, ou tem alguma interpretação equivocada por parte de alguns letrantes? Por gentileza, o que você pode falar sobre isso, né? E também, até, se você quiser, colocar aí onde o pessoal pode encontrar o teu artigo, que você muito bem falou sobre isso também. Perfeito. Esse tema ele me chamou muita atenção,
Porque logo começou a haver, né, nós temos lá a regulamentação das atividades, né, da cassação e tal, e começou a ter portarias dos DETRANs aplicando. Me chamou a atenção que algumas pessoas de outros estados, elas relatavam que estavam perdendo o seu documento realmente, tendo que fazer tudo de novo e tal, né? E, conversando até mesmo com colegas de outros estados, a gente foi percebendo que, ao longo dos anos, aí, desde 2014 para cá, né, existem alguns DETRANs, né, que tinham ou ainda têm o entendimento de que, aplicada a cassação, né, o condutor ele tem que aguardar, então, como está previsto na lei, naturalmente, 2 anos para poder se reabilitar. Só que o processo de reabilitação é feito uma interpretação que, no nosso entender, a gente respeita, obviamente, a postura e o entendimento, porque eles também têm um entendimento fundamentado, né? Então, é óbvio que eu vou trazer uma fundamentação mais da partir do que a gente acredita como técnico na área, né? Mas eles têm um entendimento que a pessoa, como ela foi cassada a sua habilitação, ela teria que fazer o processo totalmente do zero, né? Eu tive a oportunidade de conversar certa feita com um diretor de um DETRAN, que já não atua mais na área, de outro estado, até foi por telefone, foi uma conversa curiosa, em que aquele estado, na época, ele exigia que a pessoa fizesse toda a habilitação novamente, todo o processo de primeira habilitação. E eu questionei, debatendo, né, mas se a legislação, né, tanto o Código Trans Brasileiro, né, quanto a Resolução 723 agora, né, prevê, e na verdade também 168, 169 prevê que a pessoa deve fazer os exames da primeira habilitação. Por que vocês estão cobrando o curso teórico técnico de primeira habilitação e o curso prático? Né? E a resposta, e o fundamento trazido foi de que, como é exigido os exames, teria que ser exigido o curso, né? Que não teria como ter exame sem ter o curso. Né? E aí acabavam exigindo que as pessoas fizessem todo o procedimento. Nós não concordamos, e até é uma postura que o próprio DETRAN Rio Grande do Sul faz, que eu entendo que é um modelo nesse sentido, né, parabenizar a leitura que o DETRAN tem feito desde o começo da aplicação aqui no Rio Grande do Sul, né, em que ele vai se ater ao que a norma está prevendo, né, que é a realização dos exames de primeira habilitação, os quais hoje compreende, né, o exame de aptidão física e mental, realizado por um médico perito especialista, a avaliação psicológica, por um psicólogo perito especialista, né, o exame teórico técnico e o exame prático de direção. Né. Essas exigências para quem teve a carteira cassada, vai passar por um procedimento ali. E anexado como pena acessória, a previsão do curso de reciclagem. Então, não haveria por que fazer 45 horas aula de curso de primeira habilitação, e sim 30 horas aula de reciclagem de infratores, porque, afinal, o condutor que foi cassado, em regra, ele, né, é um infrator. Então, ele já sabe dirigir. Provavelmente, a sua cassação não se deu por falta de habilidade, por imperícia. Ele teve uma conduta imprudente, talvez negligente, que levou, né, a essa sanção. Então, a gente entende que ele precisa de um curso de reciclagem, não de um curso de primeira habilitação. E as aulas práticas de direção, né, serem exigidas 20, 25, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós ainda temos o simulador, né, então são 25. Mas aqui não é cobrado justamente porque a pessoa tem que fazer o exame de direção, né? Ela não tem que fazer as aulas práticas. E eu penso que é esse o entendimento e essa a ideia, tanto do próprio artigo 263 do Código de Trânsito, quanto da resolução que regula, né, todo o processo de habilitação hoje, 168. Se a gente for olhar, né, o artigo 42A, que foi incluído pela resolução 169, já logo após o 168, né, o artigo 42A ele vai trazer justamente que o condutor cassado, né, poderá se reabilitar, submetendo a todos os exames, né, e mais o curso de reciclagem. Então, em nenhum momento, tanto na lei quanto na resolução do CONTRAN, que trata do assunto, está previsto a realização de curso de primeira habilitação, né, mas sim os exames de primeira habilitação. Mas acabou, né, talvez aí dando essa margem para alguns DETRANs interpretarem que, já que tem que fazer o exame, tem que fazer o curso automaticamente. Só que isso, além de onerar
ainda mais o procedimento de reabilitação, né, que é uma carteira de habilitação novamente, né, é muito temerário, porque daqui a pouco o cidadão ele vai poder levar isso adiante, né, judicialmente, questionar a unidade de segurança e dizer, pô, mas qual é a determinação, né? Aí eu tenho uma portaria estadual dizendo que obrigando o cidadão a ter que fazer toda a aula, né, todo o processo de habilitação, né, mas eu tenho uma resolução que não menciona isso, eu tenho um artigo em lei no Código de Trânsito Brasileiro que não menciona isso. Então, como é que uma portaria vai se sobrepor, né, ali? Então, e esse, na verdade, é só um exemplo, né, uma questão, um recorte que a gente faz aqui, da dificuldade que nós temos na questão do trânsito em todo o país, em que as tais, entre aspas, brechas, eu não vejo como uma brecha da lei, eu acho que a lei é muito clara, né, mas, enfim, há quem diga que há uma brecha, às vezes as brechas acabam dando essa, colocando os órgãos meio que no dever ou no desejo de regulamentar para além das suas competências, né? Então, é injusto que em um estado X a pessoa tenha que fazer todo o processo de habilitação novamente, já que ela foi a sua CNH cassada, e no outro estado, como no Rio Grande do Sul, ela não precisa fazer. Eu já tive pessoas que entraram em contato, né, acharam esse texto na internet, enfim, entraram em contato comigo e disseram, olha, eu estou aqui e perdi minha carteira, eu tenho categoria E, né, realmente cometi infrações, fui pego dirigindo suspenso e tal, tudo bem. Só que agora, para me retornar, estão exigindo, inclusive, que eu faça todo o processo de priorização. Né? Como é que eu vou ficar fazendo 20 aulas de carro se eu dirijo até carreta? Né? Então, é uma coisa complicada. E a pessoa está pensando assim, tem como transferir e cumprir a penalidade aí? Então, tu começa a ter pessoas, né, obviamente, querendo escolher o estado que vão cumprir a penalidade, porque um estado seria mais brando ou mais rigoroso que o outro. E isso é uma coisa que é inadmissível de aceitar, já que nós temos uma legislação nacional, né? Sim. Concordo plenamente, Cadore. Esse ponto que você colocou, só um parênteses rápido, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Coronel Rodeli, está online aí, enfim, mandou algumas mensagens aí. Quero retribuir, Coronel, um abraço. O Coronel Rodeli participou com a gente, foi um convidado aqui também, né? Outro convidado especial que já algumas semanas atrás. Então, quero aqui, Coronel, deixar registrado o nosso abraço aí. Com certeza. Cadore, eu estou sempre acompanhado aqui, ó. Até vou mostrar aqui, aproveitar que está aberto. Né? Ainda não precisei usar a colinha aqui, mas tá pronto aqui do lado, né? Quem não conhece as obras do Rodeli, né? Então, mas, enfim, realmente uma satisfação, né? Um dos grandes nomes aí do trânsito, e já teve, inclusive, mais de uma vez aqui em São Luís Gonzaga, né? Palestrando, participando, tanto dando curso no nosso FC, quanto palestrando em eventos Maio Amarelo, que nós promovemos aqui, enfim, é uma pessoa muito, muito próxima, um grande exemplo. Exatamente, concordo plenamente. Aproveito também para estender o boa noite, né, e um abraço aí aos amigos que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos, pessoal. Para quem chegou agora, Eduardo Cadore, especialista em Direito de Trânsito, do Rio Grande do Sul, e está falando de vários temas aqui, né, referentes à CNH, né, habilitação. A gente já falou sobre a diferença de suspensão e cassação. Caso vocês queiram, né, depois ouvir o que a gente falou, a live vai ficar no ar por 24 horas, e depois, né, a partir de amanhã à noite, ou no máximo no sábado, ela já vai estar no nosso canal do YouTube, Condutor Legal também. Então, né, para quem quiser depois acompanhar o início, para quem chegou agora, fique tranquilo, você não vai perder o conteúdo, vai ficar aqui por 24 horas, e no sábado, no máximo, também vai estar lá no nosso canal do YouTube, beleza? Mas então, Cadore, voltando àquilo que você estava falando, e muito bem a respeito da sua opinião técnica em relação ao iniciar, né, tudo de novo para conseguir a reabilitação, né, em detrimento de um processo administrativo de cassação do direito de dirigir, eu concordo plenamente, né, quando eu li o teu artigo, eu particularmente gostei muito, né, com todo o teu embasamento técnico, você como excepcional professor sempre faz as suas teses em cima de baseamento, que é o que muito, né, o que muito importa para a gente que é especialista da área, porque alguns vão no achismo, né? Eu acho, não é por aí, né? A gente está aqui para, obviamente, né, debater, ouvir sempre, né, outras opiniões, que é muito bom, assim, engrandece o debate, faz com que a gente aprenda, né? Teses novas, mas que seja devidamente, né, baseada no Código de Trânsito Brasileiro, nas resoluções do CONTRAN. Então,
Então, o que muito, né, me chamou a atenção, né, no teu artigo foi justamente, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, você demonstrar que sim, a lei é clara, dizendo que, olha, não está dizendo em nenhum momento que tem que fazer novamente, né, as aulas teóricas e depois os treinos práticos. E o ponto que você colocou, para mim, é o principal, que é a questão, né, de onerar o cidadão. Né? A gente sabe que, além de todo o custo para fazer, né, a reabilitação, caso ele tenha, né, caso ele seja obrigado a fazer, né, as aulas teóricas, assim como os treinos práticos, isso vai onerar, né? No fim, vai acabar chegando no bolso, né, do cidadão. Então, ainda mais a lei não sendo específica nisso, dizendo que é obrigado, então não faz sentido, né, os órgãos de trânsito cobrarem tais procedimentos no caso, né? Então, eu ratifico aqui tudo que você falou, eu sou adepto, né, da sua tese, e aonde eu vou, né, até faço questão, né, de sempre mencionar o artigo que você colocou, né, lá no portal do trânsito, muito bom por sinal, como eu já disse aqui, e sempre, né, utilizo, né, como referência, né, nas minhas alegações, né, para tentar de alguma forma, como especialista, né, a gente precisa uniformizar, né, na verdade, como você bem disse, a lei é federal. Já era para ser assim, né, uma única regra para todo o Brasil. Mas como a gente sabe, né, o nosso país tem, enfim, uma extensão continental a respeito de território, então, né, para cada estado tem ali o seu órgão de trânsito, que acaba definindo as regras, né, e aí acaba gerando algumas questões interpretativas, e um estado às vezes faz de uma forma, outro de outra, e isso que acaba às vezes gerando o que você falou, né? O condutor ele fica no meio disso tudo, às vezes querendo ver onde é o estado menos pior, vamos dizer assim, né? Ou menos rígido, né? E aí o cara quer tentar, de alguma forma, procurar, né, o estado que vai ser, né, menos difícil ele fazer o processo de reabilitação. Mas aqui, né, como técnico, a gente está deixando claro que não concorda com isso. Deveria ser, né, algo uniforme, onde todos os estados deveriam seguir a mesma regra, né? E só, né, Cadório, fazendo aqui, enfim, sendo bem claro, né, em relação à questão dos condutores, a gente, de nenhuma forma, a gente está querendo defender a impunidade ou querendo deixar o caminho mais fácil. Então, na verdade, a gente só quer ratificar que a gente luta por aquilo que está dentro da lei, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, dentro das resoluções do CONTRAN. Então, de maneira nenhuma, quando a gente coloca que o condutor tem que recorrer, o condutor tem que contestar ali o processo administrativo, de forma nenhuma a gente está aqui dizendo, olha, cometam infrações, vai lá e recorre que vai ter como resolver. Não, não é isso. A gente, né, como técnico que somos, né, do trânsito, a gente sempre estamos preocupados com a educação no trânsito, né, como alicerce de tudo. A gente sempre tenta, de alguma forma, né, passar as informações como o código, né, já é bem claro, né, e além de todas as regras que existem dentro do código, também tem, né, ali os direitos que os condutores acabam tendo. Então, é isso que a gente está falando aqui, né, compartilhando conhecimento, compartilhando informação, especificamente com o que está na lei. Né, não porque senão, às vezes, a gente acaba sendo mal interpretado como se a gente estivesse defendendo a infração de trânsito, que as pessoas devam cometer e depois é só se defender. Não é esse o nosso papel, né, Cadório? É importante ressaltar isso. Com certeza, até porque se as arbitrariedades, né, ou as ilegalidades sejam tanto da parte do condutor que vai lá, comete a infração, né, quanto da parte da administração pública que não processa essa infração, né, não faz, às vezes nem lá no começo, né, no próprio auto de infração, você já encontra inconsistências que vão de encontro à legislação, né, e você já tem um procedimento que ele perde a sua função, a sua finalidade e perde a sua validade, né. Então, como que vai ser penalizado dentro da legalidade alguém que descumpriu a lei, por exemplo, um condutor infrator, se o próprio procedimento seja ao longo ou no própria autuação, né? E às vezes existe né, eu já tive a oportunidade
de escutar de autoridades de trânsito falarem isso em algum momento, né, algum evento assim, falarem, né, vamos pegar o exemplo da advertência por escrito, né, por exemplo, que é uma penalidade que existe N órgãos de trânsito que dizem assim, nós não concedemos sob hipótese alguma. Claro, a gente sabe, quem é estudioso ali, que já viu o Código de Trânsito, sabe que existe um caráter discricionário da autoridade em conceder ou não, né? Então, é claro que não é obrigado conceder, porém, tem que fundamentar, motivar, né, esse ato, né, negativo. Então, tu vê, às vezes, a autoridade de trânsito dizer assim, né, eu não vou conceder nunca porque eu estou favorecendo o infrator se eu fizer isso, né. Eu não vou anular os autos de infração dos meus agentes porque daí isso vai estimular o cometimento de infração. Não, então por que você não pega justamente os erros que estão sendo denunciados, demonstrados, né, e dá um curso, atualiza esses profissionais, esses agentes que também estão ali na lida do dia a dia, muitas vezes sem condição financeira ou mesmo tempo para estudar por conta própria, né, e acaba, por que não dá para eles, então, esse curso, não faz uma qualificação para que ele não erre mais aqui? Não. Muitas vezes, há órgãos que preferem fazer com que o cidadão bata a cara na parede, né, mesmo ele tendo razão, sendo a lei ao seu favor, né, para não dar o braço a torcer e também não querer, né, mostrar não. E eu acho que até pelo contrário, quando o órgão de trânsito reconhece e aceita um recurso de fé, dá o deferimento, né, ele está reconhecendo o que não é um demérito, pelo contrário, é uma credibilidade que ele está dando para o cidadão do órgão, dizendo, olha, nosso órgão não está apenas querendo arrecadar, que a primeira coisa que a pessoa que recebe uma multa pensa é que querem tomar o dinheiro dela, né, que ela está sendo, né, para arrecadação. Agora, se ela identifica que o procedimento está errado, e demonstra de forma correta, claro, tem que saber fazer também o procedimento, demonstra de forma errada e o órgão ainda mantém, né, qual é o primeiro pensamento que eu vou ter, a conclusão? Que o órgão não quer saber de justiça, não quer saber de fazer o trabalho corretamente, ele quer arrecadar. E ele sabe que não é essa a função, essa a finalidade, e muitos órgãos de trânsito não trabalham com essa lógica. Então é importante, né, a gente entender que a conduta adequada no trânsito, ela é muito mais gravosa quando eu tenho uma conduta inadequada do que uma multa, né? Se eu não usar o cinto de segurança, né, aqui na nossa região aqui, o uso do cinto de segurança em veículos dentro da cidade é praticamente zero, né? As pessoas não utilizam. Se eu não estou usando o cinto de segurança, se eu não estou usando o cinto de segurança, e eu me envolver num acidente, mesmo que eu, né, não venha óbito, mesmo que não seja um acidente tão grave, mas daqui a pouco eu vou ter ali que gastar com remédio, vou quebrar um braço, uma coisa que eu vou gastar muito mais do que o valor de uma multa grave, né? E as pessoas não percebem que o dirigir adequadamente é benéfico não só para garantir a sua integridade física, como também para evitar que você, né, tenha que despender de valores e tal, né? Então, se há infração de trânsito, mas o procedimento ele não está correto, isso tem que ser revisto de ambos os lados, né? Já vão ser punidos. O agente fez a autuação perfeita, o órgão de trânsito expediu as notificações perfeitamente, né? Tudo correu como está previsto na lei, e a lei não é o cidadão que criou, né? Está previsto na lei, então o cidadão vai ser punido devidamente, e mesmo que ele recorra, enfim, ele vai ser penalizado, né? Se demora muito ou não, como nós falamos antes, é um problema que deveria ser mais ágil, né, nos nossos procedimentos. Mas é claro que aí recai na chamada reserva do possível, né? É claro que são tantos processos, né, tantos recursos, que obviamente demora pra caramba, né? Mas acho que é exatamente como tu falou, a gente tem que levar em conta esses dois lados, né? E não, o infrator ele está sempre perdendo, né? Seja na possibilidade de um acidente, quanto na possibilidade de tomar uma multa, né? Não é vantajoso ser infrator de trânsito. Verdade, concordo plenamente, Cadore. Comungo, né, também desse pensamento, e sempre que eu tenho oportunidade, eu também sempre tento enaltecer isso que você muito bem colocou. Além da infração de trânsito, né, tem por trás o objetivo que é evitar acidente, né? A gente conversa muito que a maioria dos acidentes, ou em sua totalidade, eles acabam acontecendo porque alguém cometeu uma infração de trânsito, né? Então, quando o condutor ele acaba entendendo que não cometendo infração de trânsito, as chances diminuem, né, dele se envolver em um acidente de trânsito, e isso acaba gerando um trânsito melhor, né, um trânsito mais saudável para todos nós.
Então, concordo plenamente e faço questão, né, da gente ter um espaço para falar disso, para justamente deixar claro, né, Cadore, que o nosso trabalho aqui ele é muito sério e pautado sempre naquilo que o código prevê, para que não fique uma má interpretação de que a gente só está querendo defender, recorrer, e isso, por algum motivo, tem uma mensagem subliminar, como se a impunidade fosse o caminho. Não, não, pelo contrário, né? Quanto menos infração de trânsito, melhor, né? Quanto melhores os processos administrativos forem, né, cuidados, melhor, né? Então, é isso, né, que a gente, como técnico e especialista do tema, que é o que a gente deseja. Cadore, infelizmente, né, a live só tem duração de 1 hora por determinação do Instagram. É uma pena porque a gente vai falando, né, a gente, né, tem vários temas para falar, mas o tempo acaba sendo curto. A parte boa, que é o que eu falei até com o Coronel Adeli, falei com o Walter também na última quinta-feira, é que o legal é que eu acho que você vai ter que voltar para falar um pouco mais, né, da tua experiência, da tua vivência no trânsito, mas, né, a gente está com alguns minutos aí já para terminar, então a gente vai ter que caminhar agora para a conclusão. Mas, assim, em poucos minutos, eu gostaria que você falasse, Cadore, um parceiro, né, da Condutor Legal, não sei se você viu nos últimos vídeos, que eu sempre comento, a gente fez uma parceria com um canal do YouTube chamado Volante Carioca. Esse canal é um canal especializado para motoristas de aplicativos, né, ou seja, motoristas profissionais, que estão no dia a dia, né, enfim, né, tendo que dirigir 6, 8, 9 horas por dia. Então, tem muitas dúvidas, né, é uma categoria que acaba estando mais suscetível, né, tanto a infrações quanto a acidentes de trânsito, porque vivencia o trânsito, né, em vários horários, né, de manhã, de tarde, à noite. Então, assim, a gente sempre separa um pouquinho, né, para falar especificamente para essa categoria, não só para eles do Volante Carioca, mas para todos os motoristas profissionais de todo o Brasil, que às vezes tem alguma dúvida. Bom, eles acabam cometendo, às vezes acaba acontecendo, de cometer uma infração de trânsito, por exemplo, excesso de velocidade, fiscalização eletrônica, ou, né, enfim, o trânsito ali acaba ficando engarrafado e ele acaba parando na faixa de pedestre, e aí também a fiscalização eletrônica vai lá e acaba flagrando e, enfim, a infração acaba sendo lavrada. Vamos colocar em um outro exemplo, por algum motivo, né, por descuido e acaba acontecendo, o condutor ele acaba ali aceitando uma corrida no aplicativo e acaba sendo estacionado por manusear telefone celular. Ele tem que acabar esticando a mão e fazendo aquele movimento, e a infração também está correta, a gente sabe disso, né, porque com o carro em movimento não se deve fazer esse tipo de operação, nem com o carro parado no semáforo a gente sabe que isso é permitido, né, em virtude desse artigo. Mas onde eu queria te perguntar, para você falar assim rapidamente, é sobre a infração de trânsito de forma genérica, desde um avanço de sinal, desde um excesso de velocidade, qualquer tipo de infração de trânsito, o condutor tem o direito de recorrer, porque às vezes eles acham que o fato de ter ali fiscalização eletrônica, foto, eles acham que não podem, né, fazer o tipo de recurso. Exemplo, né? Será que ali a fiscalização eletrônica foi ferida por metros? Será que a foto está legível? Então, o pessoal tem dúvidas se, de fato, eles podem contestar. Então, se você puder, né, de forma, né, rápida, que a nossa live, infelizmente, está acabando, mas você acha que é possível, mesmo com infrações de fiscalização eletrônica, ou seja lá, qualquer outra, né, de qualquer outro tipo, né, é possível o condutor recorrer? Com certeza, todo o procedimento de autuação, ele tem requisitos que devem ser cumpridos, né? O ato administrativo ele precisa seguir os seus ritos, né? Então, desde uma fiscalização eletrônica de excesso de velocidade, ou como você mencionou, né? Até por vídeo monitoramento, nós temos, né, exigência, né, diferente de uma fiscalização por monitoramento do que você tem quando não tem um agente de trânsito apenas, né? Então, o cidadão ele tem esse direito de ter acesso, o direito à petição é um direito constitucional também, né, de solicitar as informações.
eu não me recordo de ter passado nesse horário, que está dizendo que eu passei às 3 da tarde mexendo no celular. Olha, eu até mexo às vezes no celular, realmente dirigindo, diz o cara, mas eu não tenho certeza se eu estava lá às 3 horas da tarde, né? De repente, eu no caso só passo lá de manhã, né? Então, será que está bem aferido? Será que foi aquele horário realmente? Né? Será que o auto de infração foi lavrado de forma equivocada? Então, é uma garantia. Claro que, por ser aparelho eletrônico, a gente geralmente tem uma primeira impressão de que é mais perfeito do que o ser humano. Né? Mas, por trás do aparelho eletrônico também tem seres humanos, né? Nada é alienígena, tudo precisa ter aferição, tem que ter o controle, né? Tem que ter a motivação, fundamentos. Então, só que, por isso que a pessoa ela tem que sempre buscar verificar, né, as condições e o que realmente, se o procedimento está correto ou não, né, para daí verificar se compensa para ela realmente, né, buscar esse direito ou não. Concordo plenamente, cara. Um outro ponto, né, que eu ia rapidamente falar, né, muitas pessoas acabam cometendo mais infrações, né, Cadora, porque acabam não sendo devidamente notificadas. Então, eu particularmente tenho uma tese de que muitos condutores profissionais, eles acabam cometendo infrações de trânsito com recorrência, porque, primeiro, ele não é devidamente abordado, na minha opinião, a abordagem é uma regra, que a exceção é, se não for possível, aí sim não tem abordagem, mas acaba invertendo, né, às vezes, em muitos estados. É sem abordagem sempre e, de vez em quando, né, com abordagem. Então, assim, eu tenho uma tese de que deveria, né, ter mais abordagens, né, ali nas infrações de trânsito, que isso acabaria educando o proprietário, o condutor, onde ele seria ali, advertido: olha, você cometeu, eu vi, está aqui a sua autuação, né, e não cometa de novo, porque senão você vai, né, perder a sua CNH, enfim, o valor da infração é X valor. Então, assim, de forma breve, né, eu costumo dizer que se houvesse uma notificação mais assertiva, se eu recebi hoje uma notificação que uma semana atrás eu avancei um semáforo, quando eu passar lá amanhã, certamente eu vou tomar cuidado, né? Eu vou prevenir para que aquilo para que eu não cometa aquilo novamente. O grande problema é que demoram, né, as notificações de acabar chegando ao condutor, ou seja, o condutor que passa todo dia indo e todo dia voltando, até ele descobrir que ele está cometendo infração de trânsito, já se foram 5, 6, né, autuações. Então, assim, a condutor legal, e aí fazendo, né, um breve merchan aqui, a gente sabendo disso, né, a gente criou, né, um aplicativo que depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar o nosso site, www.condutorlegal.com. Um aplicativo que a gente consegue avisar de forma rápida ao condutor. Por quê? Se ele acabar, né, sabendo que ontem ele cometeu uma infração de trânsito, amanhã, quando ele for trabalhar, ele vai evitar que isso aconteça. Então, isso, pessoal, só preciso ratificar que só está ainda em funcionamento no Rio de Janeiro, né? A gente está em últimos ajustes para disponibilizar para todo o Brasil, mas é mais um ponto, Cadore, que eu toquei nesse assunto para dizer que a gente está tentando criar mecanismos para prevenir novas infrações. Se a gente consegue avisar, né, de forma célere ao condutor, provavelmente isso não vai se repetir, não é isso? Perfeito, até porque é muito comum as pessoas, não, seja por problemas de endereço seu mesmo, quanto por não chegar às correspondências, ela só saber, às vezes, da multa quando ela vai ou renovar a carteira, né, ou quando ela vai pagar o licenciamento anual que aparece a tal da multa. Então, perde muito do efeito educativo, se não todo o efeito educativo possível, né? E medidas como a da sua empresa, que você até tinha já germinado a ideia e comentado, né, há uns anos atrás, né, é muito valioso. Eu aqui nos meus cursos, tanto primeira habilitação quanto os cursos que eu ministro para as pessoas, eu costumo sempre dizer assim: olha, a lei garante que seja feita a notificação. Infelizmente, na prática, isso não acontece. Mesmo que o órgão mande a notificação, eu não tenho garantia que vai chegar, que não vai com a R, né? Enfim. Então, é importante que a pessoa possa regularmente consultar o seu prontuário, né, no site do seu Detran. Então, pega a sua carteira, vai lá, acesse, né, verifique como é que está, pega o documento do seu veículo que você tem, verifique também, né, que não é raro você chegar lá e ver uma surpresinha, né, e pô, mas eu não fui avisado, cadê minha notificação? Pelo menos assim você pode até mesmo já ficar preparado, né, como tu mencionou bem, realmente eu cometi infração, não vou fazer mais, né, ou vir a questionar, né, às vezes uma multa, a gente sabe que é um outro problema, e você já vai achar muitas pessoas boas aí para debater, que é a questão
dos veículos clonados, né, de várias séries de problemas que às vezes você vai ter aqui, só vai ficar sabendo da multa olhando num site, né, e não vai receber nada em casa. Então, com certeza é um trabalho valioso, espero que, e desejo que consiga expandir por todos os estados, né, que é de grande valia. Eu, se fosse realmente um motorista, especialmente que está no trânsito todo dia, né, iria fazer de bom uso, que realmente ajuda, né, com certeza. Adoro. Finalizando aqui, quero lhe agradecer, né? A gente tem pouco tempo aí para fazer as considerações finais. Diga onde o pessoal te encontra e o seu CFC também, coloque aí, a gente tem 20 segundos para você se despedir. Desculpa, meu amigo, isso é tão rápido. Valeu. Muito obrigado a todos a participação, muito legal o bate-papo, né? Nosso CFC é o CFC Cadore, tem site, tem Facebook, tem Instagram, né? Meu Instagram é Dudu Cadore, né? E sempre estamos aí à disposição para falar sobre trânsito. Obrigado, pessoal. Boa